Eu quero hoje, junto com vocês, olhar de novo, o livro do profeta Oséias, mas diferente do que a gente vem fazendo até então, porque desde o capítulo 4 nós já percebemos que existe um enfoque da parte do profeta nos pecados do povo, nas consequências destes pecados e como Deus estava tratando os pecados e o juízo sobre esse povo que se desviou dele. Ao invés de olhar um capítulo apenas, hoje nós vamos olhar 3 capítulos em especial, mas na verdade vamos ver de maneira muito específica aqui como o profeta no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11 vai falar sobre algo muito específico. Ele vai falar da mesma coisa usando metáforas e figuras no capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11. Amém? Então a gente vai conseguir dar um bom salto aqui no profeta Oséias, mas a fim de que a gente consiga dar uma enxugada, minimize o conteúdo denso que muitas vezes se repete na fala do profeta, hoje nós vamos focar aqui no que ele destaca nesses 3 capítulos aqui e trata-se da mesma coisa através de algumas metáforas. Mas, para tanto, vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. O Senhor teve o cuidado de não deixar o seu povo órfão de comunicação. O Senhor se comunica conosco, o Senhor se revelou por meio da sua palavra. Nós entendemos e confiamos que a sua palavra é o que chamamos de revelação especial, objetiva e clara de quem tu és, da sua vontade, do seu desejo para com os homens e do teu plano de alcançar um povo, salvar um povo para si e glorificar o teu nome através disso. E por isso, esta manhã, nós suplicamos que uma vez mais a sua palavra seja aquilo que ela diz de si mesma, viva, eficaz, poderosa, atingindo o mais íntimo, mais profundo do nosso coração, do nosso ser. E que nós saiamos daqui esta manhã, Senhor, certos de que o Senhor nos falou, certo de que o Senhor comunicou a sua vontade aos nossos corações, para que seu nome seja engrandecido, para que sua igreja seja edificada, para que o perdido seja salvo, para louvor de sua glória. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, de novo, nós vamos dar uma enxugada no conteúdo do profeta Oséias. Isso porque no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11, ele vai falar de uma mesma coisa usando algumas figuras, algumas metáforas, para nos dar clareza sobre como Deus considerava e lidava com a sua relação com o seu povo, com a relação que ele tinha com o seu povo. Mas ontem, refletindo sobre o texto, eu lembrei do Grande Prêmio da Austrália de 2002, onde, Grande Prêmio de Fórmula 1, onde o Rubinho, Rubinho Barrichello, liderou a corrida inteira, irmão, inteira. E aquela época era legal que a gente acordava cedo para ver Fórmula 1, valia a pena, era bom, eu gostava. E ele liderou a corrida inteira. E aí você já levantando do sofá para gritar é campeão, para se alegrar um pouquinho com um atleta no mais alto nível dos esportes automotivos, ganhando uma corrida, era difícil, mas acontecia, quando de repente ele vai freando o carro, irmão. Lembra disso, Não sei se você lembra, irmão, todo mundo que assistia a Fórmula 1 lembra disso. Ele vai freando o carro devagarzinho e de repente Schumacher vai passando. Eu falei, não. E o Galvão na época, eu lembro disso, irmão, tinha 13 anos, mas eu lembro do Galvão aí, não. E aí o Schumacher passou, foi uma ordem da escuderia, dos engenheiros e diretores da escuderia, causou uma grande polêmica, um grande impacto, mas uma grande lição ficou. Ele liderou aquela corrida inteira, irmão. Rubinho liderou aquela corrida inteira, mas no final ele não pôde dizer que foi campeão dela. Inclusive, até os dias de hoje, a internet está saturada de memes
do nosso compatriota Rubinho. Porque todas as vezes que alguém fica sabendo de algo atrasado, o meme do Rubinho aparece lá. Né? Sempre aparece o meme do Rubinho quando alguém tem conhecimento de um fato que já passou há muito tempo. Ele virou chacota porque ele conseguiu liderar, andar bem numa corrida por um bom tempo, mas não venceu a corrida. Que nos ensina que não importa, irmão. Não importa quanto tempo você é líder nessa corrida. Não importa o quão bem você vem ao longo de toda a corrida. O que importa é como você vai terminar essa corrida. O que importa é se no final das contas você vai cruzar a linha de chegada e vencer a corrida que nos está proposta. Então perceba, não é sobre liderar o tempo todo. Não é sobre começar muito bem. É sobre terminar bem essa corrida do jeito que ela deve ser terminada. E agora, no capítulo 9, 10 e 11, o profeta Oséias se permite a mostrar para os leitores, né, hoje nós, que na relação entre Deus e o seu povo Israel, Israel nem sempre foi problemático. Que o começo de Israel foi muito bom. Pelo contrário do que muita gente pensa, Israel provocou muito prazer em Deus no início da sua relação com o Senhor. E aí, de novo, o problema não é como Israel começou. Confiando em Deus, depositando no Senhor a sua esperança, dando ao Senhor toda a sua esperança, dando ao Senhor a sua vida, confiando no Senhor a sua alma. O problema nunca foi esse. O problema é que no meio do caminho as coisas começaram a não ficar muito boas. Então, no capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11, o profeta vai usar algumas metáforas para mostrar para nós que o início dessa relação foi muito boa, que o início da corrida de Israel foi muito bom, que Israel liderou bem essa corrida por muito tempo, mas na hora de fazer o gol, na hora de fazer a cesta, na hora de cruzar a linha de chegada, Israel deixou a desejar e foi reprovado pelo Senhor. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com você está no capítulo 9, versículo 10, é onde aparece a primeira ou as primeiras figuras que o profeta usa para exemplificar essa relação de Deus com o seu povo no início, que era muito boa e muito prazerosa. No versículo 10 do capítulo 9, o profeta diz o seguinte: quando encontrei você, Israel, tá vendo? Quando encontrei você, lá no início, no nosso namoro, quando tudo começou, todo mundo aqui teve um primeiro momento com Deus. Lembra? Como você se encontrou, na verdade foi encontrado por Ele, alguém te levou na igreja, alguém te, pouco tempo, fiz um fúnebre, de uma vizinha muito querida, muito amada, e uma das coisas que eu falei enquanto estava comunicando, e honestamente falando, esses são os fúnebres que eu particularmente amo fazer, uma santa mulher de Deus, irrepreensível, um testemunho ilibado, sabe? Exalava Jesus. Foi muito mais leve do que fazer um fúnebre de alguém que a gente desconfia não ter sido salvo. Ali, uma das coisas que eu falei era da época que ela me levava pro festival de picolé da igreja dela. Pequenininho, irmão. Era uma luta. Ela levava para casa dela, dava banho em mim, meu irmão, o filho dela, que inclusive estava aqui há poucos dias, dava banho em todo mundo, colocava todo mundo direitinho, botava a gente no ônibus da igreja, a gente ia. Irmão, picolé até sair pelo nariz. E eu lembrei disso, irmão. Os primeiros contatos com a fé. Todo mundo tem um primeiro contato. Todo mundo tem um início, tem uma iniciação. E geralmente não é ruim. Geralmente é muito bom. Um retiro, um amigo te levou para um retiro do carnaval, você ficou encantado que os crentes não são tão bitolados assim, eles jogam futebol, pelo menos agora, nesse tempo presente. Aí você vai ficando encantado, e é disso que ele está falando. Quando eu encontrei você, é o início da relação de Deus com o seu povo. Quando eu encontrei você, Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Imagina você andando num deserto. Deserto, né? Você andando num deserto. De repente você encontra no deserto uma videira carregada de uvas. Sem caroço. Você encontra
uma videira lotada de cachos de uva. Imagina como seria. Quando vi seus antepassados, ou seja, seus pais, foi como ver os primeiros figos maduros. Os primeiros figos maduros ou os primeiros frutos, as primícias sempre eram os melhores figos, ou considerados os melhores figos para os agricultores daquela época. Então ele está descrevendo para nós uma cena onde Israel era cacho de uva no deserto e onde Israel era figo da primeira colheita. Israel era coisa boa e prazerosa. Então, nos primeiros dias, no primeiro momento da história de Israel com o seu Deus, Israel era o prazer de Deus. Israel dava alegria ao Senhor. Israel era uva no deserto, era figo maduro. Esse momento é aquele momento em que Israel está saindo do Egito. Deus liberta Israel da escravidão e atravessa com Israel todo aquele deserto para inseri-lo na terra prometida. Então Deus está dizendo que naquele período, naquele momento inicial, Deus tinha prazer nesse povo, esse povo era o prazer de Deus. Mas, diz a metade final do versículo, eles me abandonaram por causa de Baal Peor e se entregaram a uma vergonha ou vergonhosa idolatria. Logo se tornaram tão repugnantes quanto o ídolo que adoravam. Está vendo que não é sobre como a gente começa? Então nós começamos muito entusiasmados, nós começamos muito felizes, nós começamos muito envolvidos com as coisas de Deus. Não precisa nem chamar que tu fala, conta comigo, pastor. Pastor, é para ir aonde, irmão? É para ir andando lá para Santa Cruz. Pastor, deixa eu botar meu tênis aqui que eu vou. Tudo aquilo que diz respeito ao Senhor para você é muito bom, logo você para o Senhor, para o seu reino, para a sua obra, é uva no deserto, são os primeiros figos colhidos, até que nós nos desviemos para a idolatria do nosso coração. Então, as nossas relações com o Senhor, e eu estou falando de cada indivíduo que aqui está, elas têm isso em comum, sempre começam muito bem. Não sei como é que você foi encontrado, não sei como você se converteu, não sei qual foi a sua experiência. Mesmo que você estivesse numa situação muito ruim, muito difícil, geralmente acontece isso, o Senhor nos encontra na lata do lixo, da pior maneira possível, mas é justamente por isso, quando Ele nos liberta do nosso Egito, que nós nos voltamos para Ele. Eu lembro de uma fala do povo a Moisés, depois que Moisés desce com a lei do monte, e o povo diz o seguinte: tudo que o Senhor falar te ouviremos. Então perceba, Deus está lidando com um povo que a princípio se dispôs a ser obediente, mas assim que pôde. E esse relato está em Números, capítulo 25, versículo 1 ao 5. Vamos ler juntos. Isso aqui é quando o povo está ainda no deserto, caminhando para Canaã, naquele namoro, naquele início ainda da relação, depois de Deus olhar para este povo, entender que este povo é uva no deserto e os primeiros figos da colheita, naquele momento ali o povo começa a se desviar. Quando Israel estava em Sitim, Sitim era a entrada da terra prometida. Sitim era o lugar de onde você conseguia olhar a terra prometida e entender, já chego no lugar que Deus me prometeu para chegar. É nesse lugar. O povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Primeiro, o povo começou a contrair algumas ações, alguns atos imorais diante do Senhor. Depois de terem recebido toda a lei, todo o mandamento, que não era para se misturar com os povos da terra, que Deus não aceitava a mistura dos povos, ainda antes de entrar na terra, o povo já está vacilando, o povo já está se misturando, já está caindo em imoralidade. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. 3. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo, enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Terrível, né? Um texto até, se dependendo do ponto de vista, você fala, caramba. Mas é isso, porque Deus nos chamou para ser uva no deserto, irmão. Deus nos chamou para sermos os primeiros frutos da colheita de uma figueira.
Deus nos chamou para provocarmos nele aquilo que Jesus provocava. Lembra a fala do Pai quando o Filho desce às águas? Esse é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer, em quem a minha alma se compraz. E fica aqui para nós a reflexão. Se nossas vidas promovem prazer no Senhor ou se promovem asco. Se nossas vidas ainda comunicam ao Senhor que nós o amamos profundamente, a fim de que Ele nos olhe com um olhar de prazer e não com um olhar de reprovação. Então, de novo, não é como você começa. Apocalipse, a carta de João à igreja de Éfeso, uma das igrejas mais elogiadas, é uma prova disso. Porque Éfeso foi uma igreja que foi pastoreada só por gente boa. Éfeso foi pastoreada por Paulo, Éfeso foi pastoreada por Apolo, Éfeso foi pastoreada por Timóteo, Éfeso foi pastoreada pelo próprio João, só gente boa. 2 apóstolos e discípulos diretos de apóstolos. E aí ela, sendo uma igreja muito ortodoxa, que reprovava os homens maus, que reprovava os hereges, que não aceitava a doutrina de Balaão, diz o texto que perdeu o primeiro amor. E ele diz, volta de onde você caiu. E a gente tem a mania de achar que quem cai, quem cai é o jovem que faz sexo antes do casamento. Quem cai é quem não ama. O texto bíblico explica assim. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que você pode ser uma igreja ortodoxa, que você pode, como a igreja em Éfeso, reprovar os homens maus, reprovar os hereges, manter a sã doutrina. Você pode tudo, mas em algum momento ser reprovado por Deus. Por quê? Porque você já não ama como amou em algum momento. Ser pastoreada por grandes líderes, ser pastoreada por pastores de ponta, até mesmo por 2 apóstolos, João e o próprio Paulo, em algum momento se desviar no meio do caminho, no caminho do amor, no caminho que dá sentido à nossa fé, a fé cristã. Comunica ao mundo que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Então, a primeira imagem que aparece diante de nós é essa, onde nós éramos uvas no deserto, onde Israel é esse figo maduro da primeira colheita, mas que em algum momento se desvia do Senhor. Segunda figura está lá no capítulo 10, versículo 1, onde ele diz que Israel era uma videira de ramagem viçosa. Está lá, capítulo 10, versículo 1. Israel era uma videira de ramagem viçosa, que dava o seu fruto, ou seja, Israel era uma videira muito abundante, frutificava muito. Israel era uma videira que me dava gosto, uma vez que o seu fruto era muito abundante. Mas ele continua, e a gente entende mais uma vez que essa videira viçosa, que frutificava, se desviou do Senhor. Quanto mais abundantes os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. Então perceba, a primeira figura fala de que no início da relação Deus tinha muito prazer em Israel. Do mesmo jeito que alguém tem prazer em uvas no deserto. Mas Israel se desviou e foi para a idolatria. A segunda figura que aparece aqui para nós é uma videira que frutifica bastante. Que prospera, ele está falando da prosperidade de Israel. Israel prosperou, irmão. Se você pensar na história de Israel, e alguns críticos históricos, científicos, paralelos à ortodoxia cristã, eles concordam que a história do povo judeu, do povo hebreu, do povo de Israel é um fenômeno. É um fenômeno. Um povo tirado absolutamente do nada, começado com um homem retirado do meio dos seus parentes, que vai para uma terra de peregrinações, que quando sai do Egito, liberto por Deus, já tinha mais ou menos ali aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Aí você pode estar pensando, em 2,5 milhões de pessoas, que não era tanta coisa assim, não é tanta coisa para hoje. Não é tanta coisa para Campo Grande, que tem quase 400 mil habitantes. Então 2 milhões de pessoas, 2,5 milhões não é muita coisa assim. Mas o próprio Egito olhou para o crescimento de Israel e ficou com medo. Se esse povo continuar crescendo assim, vai se tornar mais poderoso do que nós.
E nós estamos falando de uma nação, de um povo, de uma potência mundial, a saber o Egito, já consolidado, estabelecido, que reconhecemos em Israel um fenômeno de crescimento, de prosperidade sem igual. Então Israel era essa videira de ramagem viçosa, que dava muito fruto. Lembra do seu começo, quantos frutos você dava na obra do Senhor. Lembra dos momentos em que você frutificava a ponto do Senhor ser glorificado através da minha e da sua vida. E aqui, não necessariamente na vida espiritual apenas, mas toda a sua vida, irmão, olha para trás, vê de onde o Senhor te tirou, vê do Egito que você saiu. Eu falo e vou continuar falando para o resto da vida. Eu não sei você, mas a minha experiência com Deus é de ter saído da lata do lixo, irmão. Eu não era nada. Né? Lembra do meme do garotinho da bateria? Eu não era ninguém. Deus me trouxe para a igreja e me tornou baterista. Eu não sou baterista, mas... Irmão, olha para a sua vida. Olha quantos frutos, olha como você cresceu como uma videira viçosa. Olha como o Senhor abençoou a sua casa, abençoou a sua família. Olha como a mão do Senhor, graciosa, poderosa, se estendeu sobre você e te guardou a ponto de você continuar florescendo, crescendo e frutificando. Olha como o Senhor abençoou a sua vida. Mas diz o texto, quanto mais abundantes os frutos, maior o número dos altares. Israel usou a sua prosperidade. Usou a sua prosperidade para se desviar do Senhor. E aqui eu tenho uma palavra, irmão. Se for para crescer e se desviar, fique pequeno. Se for para prosperar e usar a prosperidade para construir altares, que você não prospere. E isso aqui é um problema, por quê? Porque isso já tinha sido avisado, na verdade, isso estava na lei, o próprio Moisés falou sobre isso antes do povo entrar em Canaã. Põe para a gente, por favor, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11 em diante, vamos até o 17. Olha o que ele diz. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos e aumentar a sua prata e o seu ouro, a ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor. Deuteronômio é o momento em que Moisés está revisando a lei para o povo entrar na terra. E é nesse momento, no início do livro, que Moisés está falando, gente, cuidado com a prosperidade. Cuidado com o crescimento, cuidado com a evolução pessoal, cuidado com o crescimento próprio, para que vocês não abandonem e esqueçam do Senhor, seu Deus. Irmão, se um dia eu esquecer que Deus me tirou da lata do lixo só porque não estou hoje na lata do lixo, que o Senhor me mande para lá de volta. Até porque, quando você olha para a história de Jó, você vê que a lata de lixo não tem necessariamente a ver com o pecado que cometemos. Mas se Deus sábio nos seus propósitos eternos, a ponto de mandar um homem como Jó, justo, reto, se desviava do mal, mais piedoso do que todos os seus contemporâneos. Se Deus, em sua sabedoria infinita, nos propósitos que deseja estabelecer, envia Jó para a lata do lixo, para que fique estabelecido que Jó é crente de verdade, mas mais do que isso, ele tem uma experiência profunda com Deus e o conheça, que dirá alguém que se desviou do Senhor por causa dos frutos abundantes que tem produzido. Eu não sei você, mas eu conheço muita gente que quando não tinha nada era uma bênção. Quando estava no Egito, passando no deserto, tudo linguagem de crente mesmo, né? Passando na moenda, passando no deserto, no vale. E de novo, irmão, pensa nisso aqui que a gente está falando. Se for para se desviar do Senhor, é melhor que você não tenha nada. É melhor que eu não tenha nada. Irmão, tem gente que sabe administrar a miséria como ninguém. Tem gente que sabe administrar a escassez como ninguém. Mano, pensa em alguém.
come direitinho, se veste direitinho, bebe direitinho, vem para a igreja, se envolve com o reino de Deus direitinho, vai para o monte direitinho, vive uma vida extremamente piedosa direitinho, é só entrar um negocinho no caixa. É só dar alguns frutos a mais. É só ter um pouco mais de abundância. Vamos continuar, porque esse texto é maravilhoso, ó. Não, põe o 14, ó. Se eleve seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa de escravidão. Irmão, por que isso aqui é uma loucura? Porque Deus tirou esse povo do Egito da casa da escravidão. Então, se esquecer do Senhor a partir daquilo que o próprio Senhor me deu e fez por mim, me tornando uma videira viçosa que frutifica, cresce, prospera, é no mínimo uma traição flagrante. Se rebelar contra o Senhor é uma coisa, irmão. Mas se rebelar contra o Senhor a partir de tudo aquilo que o Senhor nos deu, é uma coisa ainda pior do que essa coisa. E não que algum homem possa se rebelar contra o Senhor a partir de algo de si mesmo. Na verdade, todos os homens têm só porque o Senhor lhes dá. Não há absolutamente homem nenhum que não tenha recebido o que tem do Senhor. Mas aqueles que, esclarecidos pelo Evangelho, receberam de graça a bondade, a misericórdia do Senhor por meio de Cristo Jesus e se rebelam contra Ele. Irmão, diz o escritor Paulo aos Romanos que tudo veio de Israel, a lei, os profetas, os patriarcas, veio tudo de Israel. Israel foi um povo escolhido a dedo por Deus para ser a sua própria nação. E Deus tem nos abençoado tanto, 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 que é, no mínimo, uma traição, irmão, leviana, trair esse Senhor, virar as costas para Ele a partir de tudo que Ele tem feito por nós. O Senhor te tirou do Egito, minha irmã. O Senhor te tirou do Egito, meu irmão. E se você pensar só nesse ano de 2025, vê quanta batalha que o Senhor lhe deu vitória. Veja quantas coisas que você tem certeza que se a mão do Senhor não tivesse entrado nesse negócio, você tinha sucumbido, você tinha perecido. Não é justo que agora que as coisas estão melhorando, você se volte contra o Senhor em traição. Ele continua. 15. Que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras. É o que eu antecipei, né? O Senhor vem nos conduzindo nessa vida, irmão, cuidando de nós. Nos guardando, nos livrando, nos protegendo, como um pai faz com o filho. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês. Deus tornou uma rocha um bebedouro, que fluía a água da vida, e aquela rocha era Cristo. Deus estava comunicando: eu sou o Salvador de vocês, eu alcanço vocês, eu sou o provedor de vocês, e vocês ainda assim me abandonaram. A água da rocha, o maná caindo do céu, a roupa que não era consumida pelo tempo, era Deus comunicando que Ele era um provedor suficiente. 16. Que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e ao final lhes fazer bem. 17. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. A gente não confessa, né? A gente nunca vai falar isso aqui. Tu vai falar: a força do meu braço me deu isso? Você não vai falar. Eu não vou falar. A gente ora, né? Graças a Deus. A gente fala graças a Deus. Mas a vida que a gente vive fala mais do que nossas palavras. E nós vivemos como se tudo que Deus nos deu ao longo do deserto da vida, nos libertando do Egito, fazendo rocha bebedouro. Sempre brinco, né? Tá chovendo hambúrguer, o filme Tá Chovendo Hambúrguer, irmão. Ele foi inspirado no maná que caía do céu todo dia. Deus abençoou aquele povo. Não tem como você dizer que é a força do seu braço que tira a água da rocha. Não tem como você dizer que é a força do seu braço que faz chover comida. Não tem como você dizer que é a força do seu braço que mantém a sua roupa intacta. Não tem como você dizer que no deserto escaldante é você que cuida de si próprio. Não tem como você dizer que naquele deserto você era coluna de fogo à noite, coluna de nuvem de dia. É a mão de Deus e Ele precisa ser honrado por tudo isso. A Ele a glória. Então Israel é essa videira viçosa que pegou os seus muitos frutos
para atrair o Senhor, para se desviar do Senhor. Capítulo 10, versículo 11. O que Israel ainda é? Israel é uva no deserto, figo das primeiras colheitas, ou seja, é o prazer de Deus no início da sua caminhada. O que Israel é? Israel é uma videira viçosa que dá muito fruto. Israel é próspera. Israel frutifica. Israel é uma bênção no início da sua caminhada. Israel também é, capítulo 10, versículo 11, bezerra adestrada, domada, que gostava de pisar o trigo na eira. Diz o texto, porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de pisar trigo na eira. O que isso quer dizer, Wesley? O que era o trabalho do animal que pisava o trigo na eira? Os animais naquela época tinham basicamente dois tipos de trabalho. Eles aravam o campo ou eles pisavam os cereais na eira. No campo, você precisava de um jugo pesado. Você colocava uma espécie de madeira no pescoço do animal junto de um outro animal do mesmo tamanho para não ter jugo desigual. É daí que vem a ideia do jugo desigual, né? Você colocava uma madeira, um travessão no pescoço do animal e o animal tinha que fazer uma força puxando o jugo, enquanto uma ponta de ferro ia arando a terra, fazendo rasgo na terra para plantar semente. Essa era a parte ruim para o animal. Agora, a parte boa para o animal era essa aqui. Bezerra domada que gostava de pisar trigo na eira. Por quê? Porque você espalhava o trigo na eira e o bicho ficava ali pisando. E na pisada do bicho ia separando o trigo da folha do trigo. Ia separando o grão da folhagem. Depois você pegava, recolhia o trigo e a folha ia para o fogo. A figura que Jesus usa, que João usa para o batismo de juízo e para o batismo para salvação. Então, Israel era isso aqui. Mas tem algo que é sensacional. Põe Deuteronômio 25, versículo 1 até o 4. Olha que coisa linda. Quando houver desentendimento entre dois homens, isso aqui é os mandamentos do Senhor sobre como o povo deveria se comportar na terra prometida. E vierem a juízo, os juízes julgarão, justificando o inocente, condenando o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz mandará que ele se deite no chão e seja açoitado na sua presença, como o número de açoites que o caso exige. Poderá ordenar 40 açoites, não mais, do contrário, se ordenasse mais do que isso, um compatriota seria humilhado aos olhos de vocês. Segura aqui. Olha o tema que está em voga. Deus está cuidando dos litígios possíveis no meio do seu povo, a fim de que o juízo aplicado sobre o culpado seja suficiente para o castigo, mas não suficiente para a humilhação. Deus está preocupado com isso. É uma coisa de litígio entre os cidadãos do povo judeu, os cidadãos de Israel. Nada a ver com boi na eira. Do nada, no versículo 4, não amarrem a boca do boi quando estiver pisando trigo. Israel é essa bezerra domada, adestrada, que gostava de pisar o trigo. E existe uma ordenança na palavra de Deus que o trigo que pisa, que o boi que pisa trigo não pode ter sua boca amarrada. Ele vai pisando e comendo do trigo que pisa. Wesley, o que você quer dizer com isso? Que o trabalho de Israel era o melhor possível. Porque além de ser leve, também dava a ele condição de se alimentar de maneira imediata. Do que o texto está falando para nós? Que Israel, ao invés de ser um animal de carga, um bicho de carga que ficava puxando o arado na terra, era um bicho que andava pisando trigo, pisando as espigas na eira e ia se alimentando, que ia recebendo do Senhor a sua provisão. Então Israel, diante do Senhor, tinha uma vida fácil. Deixa eu te explicar isso melhor. Senhor, está todo mundo com sede. De novo. Toca na rocha aí, Moisés, e resolve o problema do povo. Senhor, está todo mundo com fome. Amanhã de manhã vocês podem sair, que a comida está garantida. Senhor, o sol está, nem fator 60 está dando jeito. Bota uma coluna de nuvem aí para esse povo. Irmão, nós somos bezerra na eira. Deus tem sido gracioso conosco. Pensa você. Pensa você na sua vida, com Deus, sem Deus. Deus tem sido gracioso, tem nos abençoado profundamente. Deus tem nos dado
Absolutamente tudo que nós precisamos, a nossa provisão vem do Senhor, irmão. Eu tenho certeza absoluta que se fosse por mim mesmo, eu só tinha feito loucura da minha vida. Tantas escolhas ruins, tantos problemas que trouxe para mim mesmo, que o Senhor me guardou, me livrou. Só que Israel não valorizou ser uma bezerra domada, que gostava de pisar o trigo na eira, que se alimentava facilmente da provisão do Senhor. E a parte B do versículo 11 ele diz: coloquei o jugo sobre o pescoço, sobre o belo pescoço. Atrelei Efraim a um carro, né? O que Deus está falando? Eu cuidei de vocês, coloquei vocês para viver uma vida mais leve, né? E aí aqui, eu preciso dizer isso, irmão. Tem alguns crentes, né, que eles falam assim: meu Deus, que vida cristã difícil. Aí tu olha, né? Aí para olhar. Vida cristã difícil? É. Irmão, não perde uma praia. Não perde um shopping. Dinheiro para viajar toda hora. Irmãos, filhos, tudo com saúde. Não anda a pé. E aqui vocês sabem que o lobby dessa igreja não é bênção material, não. Mas eu reconheço que essas coisas vêm da mão do Senhor. Salomão que fala isso em Eclesiastes. Irmão, olha para a sua vida. Aí você vai falar: não, minha vida está uma cruz, pastor. Aí tu fica olhando, fica procurando, né? Cadê Jesus? Pastor, tá difícil. Tá difícil o quê, irmão? Estou todo enrolado financeiramente, gastou mais do que devia. Pastor, o pessoal está falando mal de mim. E eu aprendi com o meu antigo pastor, né? Quando alguém falar alguma coisa de você, ainda que essa pessoa não tenha direito, verifique se é verdade. Verifique se é verdade o que a pessoa está falando. Se for verdade o que a pessoa está falando, providencie uma forma de que essa pessoa se torne mentirosa, muda de vida. Senta com a pessoa, conversa, bate um papo, explica, né? Quando você vai ver, né, pastor, está terrível a minha vida. Você olha, você fala: não, isso é um bezerro na eira, pô. Isso é um bezerro na eira, cara. Isso aí é um bezerro na eira. Mas por causa do nosso desvio, diz o Senhor, coloquei um jugo sobre o seu belo pescoço. Atrelei Efraim a um carro. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Eu te tirei da moleza e agora você vai ter que carregar carga. Irmão, nós precisamos aprender isso aqui urgentemente. Urgentemente. Se nós desprezarmos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, nós vamos ter que lidar com os problemas que esse desprezo e essas bênçãos vão trazer para nós. É só você olhar ao longo da história. Ao longo da história, Deus abençoou muitos lugares e muitas pessoas. E por causa do desprezo dessas pessoas, a bênção de Deus, elas tiveram que lidar com as consequências naturais disso. Já que vocês não sabem andar bem na eira e comer do meu trigo, eu vou colocar sobre vocês um jugo no pescoço. Eu vou atrelar a vocês um carro. Em outras palavras, quando nós não entendemos o quão abençoados somos, nós corremos o risco de puxarmos um carro pesado, de carregarmos um peso que não deveríamos. Que o Senhor te ajude, irmão. Que o Senhor me ajude. Irmão, seja grato pela eira que você tem pisado o trigo. Está conversando com o Alex, né? Conversando com o Alex essa semana, conversando com os irmãos na reunião de líderes ali. Irmão, aqui a gente não obriga ninguém a vir para a igreja. Aqui a gente não bota jugo no pescoço de ninguém. Pastor, tenho que sair. Irmão, sai. Pastor, vou visitar meu tio de 8º grau. Irmão, vai lá, visita seu tio. Chega final de ano aqui, a semana do Natal e a semana do Ano Novo, a gente para tudo, irmão. Vai comprar seu pão de rabanada. Vai fazer churrasco na beira da praia. Ninguém bota jugo no pescoço de ninguém. Todo mundo é livre para ir e vir, para chegar aqui, para cultuar, para ir embora. Todo mundo é livre. Mas sabe o que a gente já percebeu nessa igreja? Que essa liberdade tem estragado os irmãos. Essa liberdade tem... Pastor, não tem culto domingo à noite? Não, pô, amanhã tu vai acordar 5 horas da manhã para ir trabalhar. Então não é o suficiente, a gente está aqui, eu estou pregando há quase 1 hora. 1 hora de palavra, já teve 1 hora de estudo. Terça-feira tem mais 1h30 de PG. Sexta-feira, reunião de oração, não está bom para edificação? A gente faz tudo isso para enxugar essas demandas que a gente tem na vida, para deixar com que os irmãos continuem pisando na eira. Mas, cara, um dia eu estava conversando com um irmão, né, um irmão aqui da igreja, né, falou assim para mim: pastor, ele sabe disso, ele sabe, né? Pastor, vê um negócio aí para eu fazer. Eu falei: que isso, varão? Vigia, cheio de coisa aí para fazer. Ele falou: não, quero que o senhor me mande.
Eu falei, não, varão, vou te mandar não. Ele falou, não, porque eu só funciono assim. O povo de Deus está mal acostumado, por causa do Egito, a carregar jugos pesados e ser empurrado e ser forçado. Porque quando ele anda bem, com liberdade para servir e amar o Senhor na eira da bondade, logo, logo ele se desvia e precisa de um jugo no pescoço e um carro em suas costas. Irmão, aproveita a bênção de Deus, irmão. Ame o Senhor, desfrute da bênção de Deus, desfrute da eira tranquila, vai pisando trigo para a glória de Deus e sendo alimentado pelo Senhor. Por último, e a gente encerra, capítulo 11, versículo 1, a última figura, porque Israel é esse cacho de uva no deserto, esse figo da primeira colheita. Israel é essa videira viçosa, Israel é essa bezerra que anda e pisa o trigo na eira, mas no capítulo 11, versículo 1, Israel também é um menino, muito amado pelo seu pai. Ele usa menino aqui de propósito, porque ele está dizendo que é o início da relação de Deus com o seu povo. Israel ainda não era um homem feito, um povo formado, uma nação madura. Era o início da relação. E ele diz no capítulo 11, versículo 1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. E aqui, irmão, você vai ver uma das formas mais ternas que Deus se relaciona ou se refere ao seu povo. Maneira mais carinhosa possível, de maneira mais amável possível. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Irmão, você foi amado por Deus. Ou tu acha que você saiu do Egito porque você era bonito? Né? Tem gente que falta beleza até hoje, depois de crente. Não foi sua beleza. Não foi seu dinheiro, não foram seus talentos, não foram... Deus olhou para você como um menino indefeso e te amou. Deus olhou para Israel como um menino necessitado e amou Israel. Chamou Israel do Egito, tirou Israel do Egito. Irmão, nós estamos aqui porque esse Deus gracioso decidiu nos amar. Como meninos indefesos, como órfãos que éramos. Ele nos acolheu no seu seio e decidiu amar as nossas vidas. Ele nos amou. Mas olha o que o versículo 2 diz. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Essa é a nossa história. Isso aqui não é coisa de Israel, não, mas isso é coisa do homem. Isso é coisa de ser humano. Nós somos assim. Quanto mais Deus nos ama e nos chama. Ontem eu estava falando isso para os líderes ali da igreja, né? Reconheço o meu dever, o meu serviço, o privilégio que é estar aqui na igreja, servindo os irmãos. É uma bênção, irmão. Eu falo, Senhor, eu não sou digno de participar do que o Senhor está fazendo no mundo dessa forma. Muito obrigado, louvado seja o seu nome. Mas olhando da perspectiva fria, puramente natural, essa igreja mais compromete a minha vida do que qualquer outra coisa. Né? Mais me dá trabalho do que qualquer outra coisa. Mais... demanda eu tenho do que qualquer outra coisa. Mas eu entendo que uma igreja como essa, de portas abertas, um grupo de irmãos como os que estão aqui, nada mais é do que Deus chamando seus meninos em amor. A igreja de Cristo Jesus, militante, e não entenda militante da maneira equivocada que nós temos visto nas redes sociais, a igreja que está militando, que está marchando, que está seguindo em frente, a igreja que carrega a bandeira do evangelho, é Deus chamando os meninos, os órfãos perdidos, venham a mim. E foi assim que Ele te chamou por meio da pregação de um ministro, foi assim que Ele te chamou por meio da evangelização de uma missionária. Você já estava lembrando da Jô, cara. Lembrando da Jô, né? Jô era irmã do nosso antigo pastor. Jô pegava a gente e levava lá na C&A, né, Alex? Tem cueca? Não. Compra um pacote de cueca. Tem calça social? Não. Compra uma calça. Tem blusa social? Não. Compra uma blusa. Toma aqui para fazer um lanche. Cuidava da gente, dizia, fica firme, meu filho. Vocês são crentes, meus filhos. Uma mulher de oração, uma mulher fervorosa. Uma mulher cheia do Espírito Santo, amável. A irmã Jô era Deus dizendo para mim, menino,
eu te quero para mim. Lembra da sua experiência? Eu não sei, eu não estava lá no dia, mas Deus usou alguém ou alguma coisa para dizer a você, como disse a Jael: você é meu menino, e eu quero você, eu desejo você. Desculpa. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam os baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Olha o 3, irmão. Olha o 3, que pesado. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Irmão, Deus me livre. Eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-o nos meus braços. Ele não está falando de um menino da idade do meu filho que já anda. Quando ele veio aqui, eu pensei que ele ia vir aqui, já anda. E já era um bebê. Incapaz, insuficiente, que não tinha condições de sustentar a si mesmo. Quando Deus chamou Israel, Israel era cativo no Egito, era um povo escravizado, sem possibilidade alguma de reagir contra aquele império poderoso. E Deus falou: eu vou adotar vocês. E Deus derramou toda a sua ira através das 10 pragas no Egito, por amor ao seu pequeno Israel. Mas eles não me entenderam que era eu que os curava. Mas isso aqui, longe de ser somente um texto sobre Israel, também é uma profecia messiânica. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Põe pra gente, por favor, pra gente ler. Olha lá, 4:22 de Êxodo. Moisés ainda não tinha tirado o povo do Egito, e Deus se refere a Israel como seu filho primogênito pela primeira vez. Diga a Faraó, assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu filhão, meu primogênito. Segue adiante, por favor. E eu digo a você: deixa o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho primogênito. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu comprei uma guerra por você. Eu comprei uma guerra por você. E aqueles que te oprimiram tiveram de se ver comigo. Deus derrama a sua ira sobre o Egito para livrar aquele povo que se desviaria dele em algum momento. Israel, como um dos muitos institutos do Antigo Testamento, era só mais uma figura que apontava para o verdadeiro filho. Israel foi o filho que deu errado, o filho desobediente. Expõe para a gente, por gentileza, Mateus capítulo 2, versículo 14, a gente encerra. 14 e 15, olha lá. Levante-se José, levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. 15. Onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Do Egito chamei o meu filho. Mateus está se fazendo valer da palavra de Oséias, que tirou do Êxodo a verdade de que Deus tinha um filho que falhou, que tirou do Êxodo a verdade que Deus tinha um primogênito que não deu certo. Mas onde Israel falhou e se desviou, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias bendito, Filho obediente. Hoje na aula de novos membros falávamos sobre isso. Pensam que a obra da redenção está resumida única e exclusivamente na morte de Jesus Cristo, mas a morte é o terceiro ato dessa obra. Primeiro, Jesus precisa encarnar. Por quê? Porque é homem que salva homem, então ele se torna homem para nos representar diante de Deus. Segundo, Jesus vive uma vida perfeita. Por quê? Porque se a desobediência trouxe a morte, só a obediência pode trazer a vida. E se você não foi obediente até hoje,
Tem alguém que foi obediente no seu lugar. Onde Israel caiu, Jesus ficou de pé. Porque Israel foi tentado 40 anos no deserto. Jesus no mesmo deserto foi tentado 40 dias. E termina a sua tentação dizendo: afasta-se, Satanás. Porque aos anjos o Senhor dará ordem para cuidar do seu povo. Eu prefiro ficar com a palavra que sai da boca do Senhor do que transformar pedras em pães. Eu prefiro obedecer ao meu Pai do que me desviar no meio do caminho. Então, ainda que Israel seja esse povo que se desviou do Senhor, Israel nada mais é do que um tipo que encontra o seu cumprimento na pessoa de Cristo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, pode se colocar de pé para a gente encerrar. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós olhamos para a história de Israel e nos identificamos com a história de Israel, é desesperador. Porque nós somos Israel, irmão. Nós começamos muito bem. Nós começamos muito bem, a nossa trajetória começa muito bem. Muito empolgados, muito entusiasmados, cheios de alegria para servir o Senhor. Aí a prosperidade vai chegando. Irmão, eu estava pensando, né, refletindo sobre isso. Você sabia que tem gente que não se desviou porque não teve oportunidade? Duro, vai se desviar para onde? Não, vocês estão rindo, mas não é não? Não tem 15 do Uber. Não tem 10 do Uber. Vou para a igreja. Não, tem gente que não se desviou porque ainda não encontrou uma oportunidade. Tem gente que não se afastou do Senhor porque ainda não encontrou uma oportunidade. E a verdade é que esse povo já está afastado mesmo estando todos os dias nas reuniões cristãs. É desesperador quando nós olhamos para Israel e nos encontramos ali. Bezerra na eira, irmão. Bezerra na eira. Ai, pastor, a vida está terrível. Terrível foi a cruz de Cristo. Tu tá aí, cara, cheiroso, bonito. Alguns bonitos, outros. Tá aí. Vai para casa daqui a pouco pegar um almocinho. A comida já está até prontinha. Ah, pastor, não está tudo pronto não. Tu vai botar na airfry o bife. Irmão, tu tá entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Você vai chegar em casa agora, você vai sentar na frente da televisão, meter-lhe aquele pratão. Pastor, o senhor está falando de uma realidade que não é minha. Não é porque você não quer, porque essa igreja nunca deixou ninguém passar necessidade. Tá vendo como é que Deus é bom? Como é que Deus é gracioso? Você me cercar aqui depois e falar: pastor, tô sem nada em casa. A gente vai agora. Nós vamos sair daqui agora e te acolher. Isso é coisa da providência divina. Você é bezerra na eira. Você está melhor do que deveria. Nós somos meninos, irmãos, rebeldes, que Deus nos chamou graciosamente, amorosamente. Nos ensinou a andar, nos deu tudo. E nós o rejeitamos constantemente. Quando nós olhamos para Israel, a situação é desesperadora. Mas quando nós olhamos para Cristo, o verdadeiro Filho, quando nós olhamos para Cristo, o Filho obediente, o verdadeiro primogênito, em Cristo Jesus nós encontramos uma esperança. Porque onde Israel caiu, Cristo Jesus ficou de pé. Onde os profetas caíram, onde os sacerdotes caíram, onde os apóstolos caíram, onde os pastores caem, onde você cai, Jesus está de pé. Jesus é o Filho amado que dá prazer ao seu Pai. Jesus é aquele que, ao invés de carregar jugo, carregou uma cruz. Ao invés de puxar carro, puxou o madeiro, cruento e pesado, para morrer no meio do seu lugar. Então, fica aqui o conselho do texto bíblico, Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Não adianta começar muito bem e terminar muito mal. Que o Espírito do Senhor abra os nossos corações hoje e nos dê clareza sobre a necessidade de sermos fiéis ao Senhor que nos tirou do Egito, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus começou sua jornada sendo batizado no Jordão, ouvindo do Pai: esse é meu filho amado em quem minha alma tem prazer. Esse aí é uva no deserto. Esse aí é figo da primeira colheita.
Mas ele terminou a sua jornada dizendo: se possível, passa de mim o cálice, todavia, seja feita a tua vontade.